Olá, esta videoaula terá como objeto o algoritmo Ford-Fulkerson. Eu me chamo Gabriel e irei falar desse assunto junto com o João Gabriel e a Carla. Em suma, faremos uma introdução, a apresentação do código-fonte do algoritmo e daremos um exemplo de sua aplicação, além de indicarmos a bibliografia utilizada. Inicialmente, nesta animação, vemos caminhões se deslocando de uma fábrica levando determinado material até uma cidade grande, com diversas possibilidades de trajetos e cidades intermediárias. Assim, a animação representa a rede de fluxo de uma determinada mercadoria. A rede de fluxo pode ser modelada por meio de um grafo dirigido. Nessa figura, temos um grafo dirigido de um caso similar ao da animação anterior. Neste caso, uma empresa de transporte quer levar determinado produto de uma fábrica em Vancouver até um armazém em Winnipeg. Cada aresta do grafo pode ser considerada um conduto, que possui certa capacidade de fluxo, que deve ser respeitada e não pode ser negativa, o que chamamos de propriedade da restrição de capacidade. No caso de transporte de carga por via terrestre, seria como a capacidade máxima de carga que cada estrada pode suportar. Os vértices são os encontros desses condutos, as cidades, e neles não há acúmulo de material, ou seja, o material que entra deve sair, o que chamamos de propriedade da conservação do fluxo. Da figura, podemos verificar que dois vértices do grafo são diferenciados. A origem, chamada de fonte, ou source em inglês, e representada pela letra S, e o destino, chamado de sorvedouro, ou sink em inglês, e representado pela letra T. Na rede de fluxo, todos os demais vértices estarão entre a fonte e o sorvedouro, valendo ressaltar que o grafo direcionado da rede de fluxo é conexo. O algoritmo Ford-Fulkerson foi elaborado por L.R. Ford Jr. e D.R. Fulkerson, tendo sido publicado pela primeira vez em 1956 no artigo Fluxo Máximo por uma Rede, e foi criado com base no seguinte problema. Considere uma rede de trilhos que conecta duas cidades por meio de cidades intermediárias, sendo que cada ligação da rede possui um número que representa sua capacidade. Assumindo que as condições se mantêm, encontre o fluxo máximo de uma cidade à outra. O problema do fluxo máximo demanda o cálculo da maior taxa de fluxo de um dado material entre uma fonte e um sorvedouro, sem que haja violação às propriedades da capacidade. O problema que levou à elaboração do algoritmo por Ford e Fulkerson foi inspirado em uma questão do exército americano no contexto de Guerra Fria. O exército americano queria determinar quais pontos da rede ferroviária soviética ele deveria atacar para desarticular essa rede. Desse problema, nós podemos verificar aplicações práticas do algoritmo Ford-Fulkerson, como a maximização da distribuição de produtos ao longo de uma rede de transportes, maximização de escalas de voo, correntes por redes elétricas, dentre outros casos. Conforme será demonstrado posteriormente, o algoritmo inicia com o fluxo zero e, a cada iteração, incrementa o valor do fluxo. Para tanto, utiliza-se de grafos residuais e caminhos aumentadores. Grafo residual é um grafo auxiliar para o método Ford-Fulkerson, que indica os caminhos possíveis que se pode percorrer. Nele, as arestas direcionadas no sentido original representam o fluxo que ainda poderá ser empurrado, ou seja, a capacidade residual da aresta. Já as arestas reversas ou invertidas representam o fluxo que pode retroceder, ou seja, ser puxado para trás caso seja necessário para a otimização do problema. Nessas duas imagens, nós podemos ver a imagem superior, a rede de fluxo original. Em preto, temos a capacidade de cada aresta,
sendo que em alaranjado temos o fluxo que está passando por essa aresta. Na imagem inferior, temos o grafo residual. Conforme dito, as arestas direcionadas no sentido original representam o fluxo que ainda poderá ser empurrado para frente. Por exemplo, tomando o caminho SB. Na imagem de cima, podemos ver que está havendo um fluxo de 4, enquanto a capacidade é de 12. Logo, no gráfico residual, existe a aresta no sentido original, que indica que ainda há a capacidade de um fluxo de 8, enquanto a aresta invertida indica que pode ser revertido 4. Além disso, um caminho aumentador é um caminho simples de S a T no grafo residual, que foi destacado na imagem, em que a capacidade da aresta é maior que zero e que ainda é possível aumentar o fluxo. Oi, gente, sou o João Gabriel agora aqui falando e hoje vamos falar sobre o código-fonte da implementação do Ford Fulkerson algoritmo. Bem, como vocês podem ver, ela está representada em Java. Estaremos utilizando aqui a representação matricial com o modo de busca sendo a busca em largura. Então vamos começar. Primeiramente, criei aqui uma classe MaxFlow, que vai ser a classe que vai conter o meu método de busca e meu método do meu algoritmo. Aqui no algoritmo ele recebe um grafo, um S e um T. O S seria o meu source e o T seria o meu sink. Primeiramente começamos aqui com V sendo atribuído o graph.length, que seria o comprimento do minha matriz. Isso aqui vai me dar a quantidade de elementos que compõem o gráfico, quantidade de vértices. Aqui eu declaro U e V, que são variáveis que estarão me ajudando a executar o algoritmo. Eu crio o grafo residual, do mesmo tamanho que o grafo normal, obviamente, e atribuo ao grafo residual o grafo normal, que no começo ele é idêntico ao grafo normal. Então, aqui é importante esse array aqui. Esse array vai representar o caminho que é devolvido pela BFS. A BFS ela procura os meus destinos e vai armazenar o caminho aqui. E aqui temos o int maxFlow, que é o flow máximo, que vai ser a variável que nós vamos acumular o fluxo. Agora vamos aqui ao loop característico do nosso algoritmo. Lembrando que ele fecha esse colchete, ele vai estar fechando aqui. Esse retorno maxFlow vai ser apenas no final da minha função, do meu método. Então vamos aqui finalmente ao loop. Por enquanto, que existe caminho no gráfico residual de S para T, ou seja, por enquanto que isso aqui retornar true, e ele vai fazer o seguinte: declarar uma variável chamada pathFlow, ela vai receber um integer max value. Isso aqui já eu explico por que botar isso aqui, mas essa variável ela vai estar representando inicialmente não, durante todo o algoritmo, o fluxo do meu caminho em questão. Vamos agora ao primeiro for. Finalmente, V sendo igual a T, até que V seja diferente de S, ou seja, V começa sendo o final e S começa tem aqui a sua condição de parada, a origem. Então, olha a atribuição aqui. A atribuição ela é um pouco diferente do que o habitual, porque ao meu V, que é onde eu estou, aqui no meu loop, ele vai percorrendo o meu caminho, V igual a parente de V. Apenas para a contextualização, esse aqui seria um caminho redevolvido pela minha função BFS, para que esse "-1" não é utilizado. E como é que ele funciona? Basicamente, aqui é "-1, 3, 0, 4, 2, 3". Ele representa aqui um caminho dentro desse grafo, que é esse aqui, 0, 2, 3, 0, 2, 4, 3 e 5. Como é que ele começa? Como nós podemos ver, V começa sendo igual ao T, ou seja, o final, até que V seja diferente, até que V seja igual ao início. Como nós podemos ver, então, a primeira atribuição será V igual a parente de V. Quem seria parente de V? Seria parente de 5, ou seja, a quinta posição do meu array, que seria 3. Isso seria repetido. Depois eu iria atribuir a terceira posição do array, a quarta e a segunda,
na ordemzinha aqui. Então, P de 5 igual a 3, depois P de 3 igual a 4, depois P de 4 igual a 2, depois P de 2 igual a 0. Pode parecer um pouco confuso, mas ele retorna exatamente a minha ordem inversa do caminho, começando pelo meu último ponto. Começa pelo 5, depois 3, 4, 2, 0. Você pode ver 5, 3, 4, 2 e 0. Para mais especificidade, dê uma olhadinha nessa busca aqui em largura. Então estaremos abordando tanto ela, mas a gente utiliza ela e é assim que volta o caminho. Continuando aqui, por enquanto que o nosso loop for percorrendo esse vetor, olha o que ele vai fazendo, ele vai guardando o mínimo do gráfico residual e o path flow. Obviamente, como esse aqui recebe o máximo inteiro possível, o primeiro loop vai sempre ter o primeiro flow, primeiro fluxo. Depois do segundo, ele vai ver se pelo segundo caminho diferente, qual que é o menor, depois menor, depois menor, depois menor. No final, ele consegue o gargalo. Beleza. Agora vamos para o próximo for, que é aquele for que ajeita os fluxos do gráfico residual. Ele subtrai a ida e soma a volta. E nós podemos ver, lembrando que aqui é sempre de U para V. U para V é o meu caminho normal, UV, e VU é meu caminho inverso, lembrando de matriz. Então, rgraph de UV menos igual path flow, que seria o meu gargalo, e a volta ela é somada. Isso corresponde a uma aresta ida e uma aresta volta. Aqui ele está sendo organizado. E no final, o max flow ele é acumulado aqui pela variável path flow. Isso aqui vai se repetindo. Ele vai acumulando, arrumando e procurando, assim como vocês viram na representação conceitual desse algoritmo. Ele vai fazendo isso várias vezes, até que não existam mais caminhos, porque o gráfico residual vai estar com o seu fluxo reto, seu fluxo principal zerado, em outra interpretação, sem capacidade. No final, ele retorna aqui o acumulado da variável maxFlow. Olá pessoal, eu sou a Carla e eu irei demonstrar a execução do algoritmo passo a passo. Para o exemplo de execução, temos aqui o grafo que representará a rede de fluxo para a qual desejamos encontrar o fluxo máximo. Em preto, nós temos a capacidade de cada aresta e em vermelho nós teremos o fluxo que cada aresta poderá receber. E inicialmente, o fluxo em cada aresta é 0. Bom, primeiro temos a criação do grafo residual, com as capacidades iguais às do grafo original. Ainda temos nele as arestas reversas, que inicialmente têm fluxo 0. Para esta demonstração, iremos ocultar do nosso grafo residual as arestas que não possuírem nenhum fluxo. Bom, após a criação do grafo residual, conforme mencionado anteriormente pelo João Gabriel, o algoritmo executa um laço de repetição. Entrando então nesse laço, o primeiro passo que ele irá executar é buscar o caminho aumentador. Utilizando então a busca em largura, a função BFS irá retornar o primeiro caminho aumentador do grafo, que será SACT. Após isso, o algoritmo irá calcular a capacidade residual desse caminho, que nada mais é que o maior fluxo que poderá percorrer por este caminho. Com isso, o maior fluxo possível será 6, ou seja, ele é a menor capacidade encontrada pelo caminho e esse valor será, então, adicionado à variável maxFlow. Por fim, no terceiro passo realizado pelo laço, ele irá atualizar o grafo residual. Então, primeiramente, iremos subtrair o valor encontrado das arestas de sentido direcional original. Exemplificando, a aresta de S até A, que antes era 6, agora será diminuída e terá capacidade residual 0. Da mesma forma, isso será aplicado para as demais arestas pelo caminho. Já no sentido contrário, iremos adicionar fluxo. Lembrando que, inicialmente, o fluxo da minha aresta reversa era 0. E então, agora, ela será adicionada com o fluxo encontrado.
ocultaremos a aresta que possui fluxo nulo, conforme dito no início, e após a primeira iteração do laço de repetição, nós temos a rede com o fluxo aumentado. Novamente, o algoritmo irá buscar um novo caminho aumentador. Dessa vez, retornando o caminho SB-CT. Seguindo, ele irá calcular a capacidade residual, encontrando o menor valor, que é 3, e que será então adicionado à nossa variável. O último passo é atualizar o grafo residual, novamente subtraindo da aresta original e adicionando o fluxo nas arestas reversas. Então, temos agora mais um aumento na rede de fluxo. Mais uma vez, executaremos os mesmos passos, buscando um novo caminho aumentador e encontrando conforme destacado na figura. Então, iremos calcular a capacidade residual desse caminho e somar o valor encontrado na variável maxFlow. E então, o grafo residual será atualizado. Novamente, temos aqui a nossa rede de fluxo aumentada. Ainda no laço while, o algoritmo irá buscar por um novo caminho aumentador. Observe que, de S até A, temos uma aresta que foi ocultada, cuja capacidade residual é de 0. Portanto, ela não comporta mais fluxo. A função BFS, então, tentará buscar caminho por SB. Entretanto, a partir daí, não será mais possível enviar fluxo para frente no grafo residual, pois as arestas BC e BD também não possuem mais capacidade residual disponível. Dessa forma, o fluxo máximo é atingido quando não é possível mais encontrar um caminho aumentador pelo grafo. E aqui, ele será dado, então, pela somatória da variável maxFlow. E por fim, temos aqui a configuração final da rede de fluxo. Após a execução do algoritmo, conseguimos determinar a quantidade de fluxo que cada aresta pode receber para que o fluxo máximo seja alcançado na minha rede. E, conforme calculamos anteriormente, para este grafo, o fluxo máximo de S a T é igual a 14. Bom, aqui estão as referências utilizadas para a confecção deste trabalho. E é isso. Obrigada!